Oi, pessoal, tudo bem? Vou começar uma live falando do sono. Vou começar essa live lembrando que você pode dar o selo que você quiser para me prestigiar, para prestigiar meu canal, que é um canal independente. A gente vai ficar muito feliz se você participar com os seus selos. Oi, Túlio, quanto tempo, tudo bem? Adoro quando eu acho alguém que eu conheço esperando para entrar na live. A live é com um cardiologista que vai falar sobre o sono. A gente está vivendo a Semana do Sono. Dr. Luciano Drager é cardiologista, presidente da Associação Brasileira do Sono e professor do Departamento de Clínica Médica da USP. Vamos falar sobre o sono, sobre dormir bem, sobre remédio para o sono. Será que tira a memória? Será que atrapalha a memória? Será que prejudica? A insônia é uma das grandes questões, né, ligadas ao sono. Muita gente tem insônia, muita gente passou a dormir muito mal depois da pandemia e durante a pandemia. Eu sei que a pandemia praticamente acabou, mas tem gente que está apegado a ela e tem gente que está displicente demais em relação a ela. Então, escolha o seu lado aí, como é que você se coloca. E vamos pensar um pouco na questão do sono. Não é dormir bem faz toda a diferença, né? O dia seguinte de uma pessoa que dormiu bem é infinitamente melhor do que de uma pessoa que não dormiu bem, não é? Então vamos conversar, precisamos conversar sobre isso, sobre o sono, a higiene do sono, como dormir melhor, etc. Então, para isso, a gente vai conversar com o Dr. Luciano assim que ele entrar aqui, ou será que ele já está aqui? Não, acho que ainda não. Tomara que ele entre logo para a gente falar logo sobre esse assunto. Bom, quero lembrar vocês que estão à disposição de vocês os selos, que é uma maneira de você apoiar o canal. Você pode também vir participar comigo do Clube da Notícia, que é um grupo de conteúdo fechado, que toda noite, às 8h30 da noite, eu faço uma live falando sobre as principais notícias do dia. É claro que nesse momento a gente tem falado muito da guerra, porque a guerra é a grande notícia do dia, não é? A guerra, a política no Brasil. Mas a guerra ganha de todos os outros assuntos na medida em que ela é tão terrível, né? E ela mexe tão terrivelmente com as nossas vidas. Claro que a guerra é na Europa, claro que a guerra não é aqui, mas aqui a gente vai ter o reflexo da guerra. É uma tristeza profunda em 2022 a gente ter uma guerra. Mas estamos aqui, pois é, muita gente tomando remédio para dormir, muita gente com ansiedade em alta. Ah, o doutor Luciano aqui, achei. Não é isso que eu quero. Cadê o doutor Luciano? Uai, não estou conseguindo. O YouTube não está me deixando aqui, só aparece remover, bloquear, denunciar, fixar. Não, eu preciso convidá-lo para participar. Quer dizer, convidado ele já está, mas eu preciso inseri-lo na nossa conversa. E eu não estou conseguindo. A doutora Ana Beatriz está marcada. Eu confesso que eu não tenho a data dela aqui agora, porque é longe. Ela marcou com uma antecedência tão grande que eu esqueci a data. Mas está anotado da minha agenda, Afonso, Maísa Afonso, e vai rolar. Doutor Luciano, tem outra maneira de entrar aqui, que eu não sei qual é, que o senhor não está entrando certo, porque eu não estou conseguindo lhe adicionar. Entra no Leda Nagli ao vivo. E aí, logo na primeira página, faz um comentário, oi, e aí eu vou te adicionar, mas eu não estou conseguindo te adicionar do jeito que o senhor entrou. Talvez tenha sido porque entrou pelo computador. Se foi pelo computador, não vai dar certo, tem que ser pelo telefone. O padrão de sono de todo mundo está muito alterado ainda. Ficou muito alterado durante
a pandemia, né? A gente passou a dormir mais tarde, a relaxar. Gente, são 2 anos de bagunça no sono da gente. É claro que não pode ficar tudo ótimo de uma hora para outra. A gente vai ter que trabalhar isso, né? Como vai ter que trabalhar a maneira de viver, a maneira de se comportar, a maneira de lidar com a casa, a maneira de lidar com ir e vir do trabalho. Tudo isso gera ansiedade, voltar presencialmente ao trabalho gera ansiedade. A ansiedade é inimiga do sono, eu acho. Então a gente vai conversar com o doutor Luciano exatamente para saber isso. Mas eu não consigo. Não. Só aparece para mim aqui, doutor Luciano, o senhor como moderador, e não é essa a função. Então eu não sei como resolver esse assunto. Realmente confesso que eu não sei. A legenda do selo fica na cara do convidado e a gente não vê o mesmo. E eu não vejo o selo. Eu só fico sabendo que houve selo no final. E eu não vejo quem me deu o selo. Olha que coisa maluca que virou isso. Buenos Aires, Vicky. Piauí, Amélia. Olha, boa noite para vocês. Eu não estou sabendo muito o que fazer. Cristina Pinheiro, que está na Flórida, boa noite também. Cristiane, da Austrália. Eu vou fazer outra live com a doutora Ana Beatriz, já está marcada. Ele conectou, mas não apareceu para mim conectado, querida. Eu tenho que conseguir colocá-lo na live, eu não estou conseguindo. Ele não conectou, ele entrou, que eu não sei como. Ele deu um oi, mas eu não consegui. O Instagram não me deixou adicioná-lo. Eu sei que ele está aqui na live, só que eu não consigo adicioná-lo da maneira como ele entrou, que eu não sei como ele entrou. Mas eu não consegui adicioná-lo. Agora apareceu para mim a possibilidade de aceitá-lo, que não estava aparecendo. Muito bem. Sim, apareceu. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É E um você, prazer. Você como me vai? desculpa, eu não estava sabendo que não poderia entrar pelo computador e fiquei tentando várias vezes. É um prazer estar com você, Leda. Ok, muito obrigada. Foi uma falha nossa, então. Tem que avisar antes que tem que ser pelo celular. Mas vamos falar do sono. É a semana do sono, é isso? Exatamente. Eu estou com essa camisa aqui, exatamente para representar isso. É uma camisa que Ah, representa a Semana do Sono. O Dia Mundial do Sono, tradicionalmente, ele é comemorado no dia 18, foi sexta-feira, né? Na verdade, o dia ele é variável, é um dia que depende muito da posição aí do Sol em relação ao Equador crescente para fazer com que o Sol, a noite e o dia tenham a mesma distância. É exatamente a transição que nós temos agora para o outono, né? Então isso comemora-se o Dia do Sono e o Brasil já há muitos anos, Leda, já colocou a semana para representar e para discutir vários aspectos aí para a população que são de extrema relevância nesse cenário. e quais são esses aspectos? O que importa mais? A falta de sono, a ausência do sono ou o sono não reparador, o sono sem ter assim uma qualidade boa? Na verdade, nós temos dezenas de distúrbios de sono, né? Que vão desde a insônia, a privação do sono, a apneia, o sonambulismo, a uma verdadeira pandemia, né? Literalmente, de distúrbios de sono. E só piorou, né? Nós temos aí, eu estava vendo seus comentários antes de eu conseguir me conectar, você falou muito bem da pandemia, das guerras, ansiedade, perda de emprego, fatores inúmeros que motivaram a ampliar o que já era realmente muito ruim. Então, nós temos realmente vários tipos de problema. O brasileiro, em geral, está dormindo com má qualidade, em quantidade e qualidade de sono. E é isso que nós precisamos discutir hoje e alertar a população com medidas de higiene do sono obviamente, cuidar para que essa importante fase da vida seja adequadamente tratada e prevenindo doenças no futuro.
Quais são as medidas que a gente poderia tomar para ter um sono melhor, de melhor qualidade? Eu acho que a primeira coisa, Leda, eu acho que a gente precisa ter é, realmente a noção de que precisa mudar estilo de vida. O nosso corpo não funciona como um liga e desliga. Nosso corpo precisa de sinalização para esse período de dormir. E nós precisamos de ter essas medidas muito bem consolidadas para que a gente tenha realmente um sono de boa qualidade. Medidas simples, como, por exemplo, que a gente tenha a última refeição do dia antecipada, seja uma refeição leve, seja uma refeição de mais fácil digestão, e aqui a gente evite, por exemplo, alimentos ricos em cafeína e estimulantes de forma geral. Que a gente evite, por exemplo, uma coisa que nós fazemos muito no dia a dia. Frequentemente nós estamos indo para a cama conectados a celulares, a tablets, etc. Isso precisa ser desconectado também pelo menos uma hora antes, né? Não discutir problemas financeiros, problemas familiares, etc., logo antes de ir para a cama. Claro que o silêncio, ter uma cama confortável, diminuir a poluição sonora, controle de luminosidade, tudo isso são fatores relevantes, né? E ficar atento para cenários que preocupam, por exemplo, um ronco alto, um ronco que incomoda o parceiro ou parceira, pode, sonolência no dia seguinte, sono não reparador, são cenários que você precisa realmente investigar e tratar apropriadamente. É difícil essa coisa de não desligar. O brasileiro também não tem o hábito de jantar tão cedo quanto os americanos, né? Os americanos, por exemplo, comem muito cedo. É, Para eu entendo o nosso que nós padrão, falamos. né? A gente sai para jantar às 8h30, 9, 9h30 da noite. Os americanos saem para jantar às 7, 7h30 da noite. Exato. Infelizmente é um hábito brasileiro, a gente entende que muitas vezes isso está na cultura, mas nitidamente existe essa relação. Se você não tiver condições de jantar mais cedo, que faça essa refeição com alimentos de mais fácil digestão. Acho que dá para realmente. Porque muitas vezes a gente fala situações que não são reais. Seja porque a gente janta mais tarde, seja porque nós trabalhamos até mais tarde, ou temos aí outras atividades, como estudo, como cuidar da casa como um todo, dos filhos, filhas, etc. E nós temos realmente essa impossibilidade prática de jantarmos com muita antecedência como deveria. Se isso não é possível, o tipo de alimento ele é relevante. Então, alimentos aí que não sejam gordurosos, que são de mais fácil digestão, como nós falamos, uma salada, sem dúvida nenhuma são preferenciais nesse contexto de impossibilidade de você jantar mais cedo. E quando é que a pessoa... Porque hoje em dia se toma muito remédio para dormir, né? Qualquer coisinha, faltou um pouquinho de sono, tem uma meditação, tem uma reza. Não, vamos tomar logo um comprimidinho e resolver isso. Tem muito esse olhar, né? Esse comportamento. O que se deve fazer nesse caso? É verdade que o remédio que induz ao sono também te faz perder um pouco da memória? São colocações muito importantes e obrigado por estar colocando esses assuntos. Na verdade, já temos pesquisas investigando o que o brasileiro faz quando está com insônia e muitas vezes ele procura remédios, ele procura substâncias, chás, etc., que não tem comprovação científica que ele deve ser usado para a insônia. Então já começa por aí, né? Muitas vezes ele usa um chá que ouviu de alguém, um fitoterápico, e nada contra o fitoterápico, mas especificamente indicado para insônia, sem uma comprovação, e vai seguindo e vai tomando essas medicações ou tomando chá sem uma devida recomendação médica adequada. E quando ele procura atendimento, muitas vezes ele acaba tomando a medicação e não há uma visão que o medicamento é complementar no tratamento da insônia. Em outras palavras, se ele não fizer nada para mudar o estilo de vida, para que ele tenha uma boa higiene do sono e só depender do remédio, isto aí está fadado realmente ele ficar dependente dessa medicação cronicamente. Então, você sabe muito bem, Leda, o que nós temos de pessoas tomando medicações por anos, sem meramente repetindo receita, sem um acompanhamento adequado, sem mudar o estilo de vida, nós vamos ter uma perpetuação desse fenômeno e pior, né, a dependência química tão temerária por todos nós e tão de difícil manejo, muitas vezes, na retirada dessas medicações.
E colocando a sua pergunta em debate, sim, nós temos com esse uso crônico, e muitas vezes sem uma reavaliação adequada, o surgimento de efeitos colaterais, vários deles, né? Que podem surgir. Mesmo as gerações mais novas de medicação, das medicações que têm de fato um perfil um pouco mais seguro e com menor dependência, não existe dependência zero, né? Muitas delas, como você mencionou muito bem, podem influenciar a memória, podem levar a alguns episódios de alucinação, dependendo da medicação, e também efeitos residuais, né? Ou seja, no dia seguinte, a pessoa pode ter efeitos ainda dessa medicação que foi tomada à noite sem um acompanhamento. Então é muito importante realmente que a medicação tenha essa avaliação. Nós podemos ter efeitos colaterais, perda de memória, etc., por causa desse uso inadequado, né? Mas a pessoa pode ter, quando você fala que pode ter reação no dia seguinte, é o quê? Ficar sonolento? Ficar sonolento, ela tem uma diminuição de reflexos. Então, da mesma maneira que a insônia também causa essa repercussão no dia a dia, usar uma medicação de forma crônica sem acompanhamento ou tomando no momento errado, você pode levar a isso. Obviamente, eu não estou falando aqui que tomar remédio para insônia é sinônimo que ela vai ter efeitos colaterais. Não, ela tem que ser monitorizada, tem que ser acompanhada para que essa medicação seja avaliada na sua dose, na duração do tratamento, em paralelo às outras medidas que a gente chama não medicamentosas, né? E o que se faz com a insônia? Muita gente se queixa, né, da insônia. Ah, porque há vários tipos de insônia. A insônia inicial, né? Custar dormir, talvez. A insônia do meio da noite, né? A pessoa acorda no meio da noite, não consegue dormir de jeito nenhum. Tem alguma coisa que se possa fazer para esses casos? Claro. Bom, além das medidas de higiene do sono que eu mencionei, é muito importante nesse cenário. Primeiro, nós precisamos adotar uma postura de que, por exemplo, a gente está na cama, não consegue dormir. Eu tenho uma dificuldade de induzir meu sono. Eu estou ali rolando na cama meia hora e nada acontece, eu tenho que sair da cama. Eu não posso vincular a cama a um lugar de sofrimento. Isso é muito importante. As pessoas muitas vezes ficam 2, 3 horas na cama tentando dormir e elas não conseguem. Então a primeira coisa é sair daquele ambiente. Aí você pode ir no banheiro, pode ir no toalete, você pode, por exemplo, pegar um livro, uma leitura agradável, e quando der sono, aí você retoma para a cama. Então isso é uma medida muito importante nesse cenário. Um outro ponto para inicial, para essa insônia de manutenção, como você mencionou. Outro ponto é que a gente está tendo uma certa falha, Oi, perdão? então eu vou retomar. É, a gente teve uma falhazinha, então vou retomar do seguinte ponto. Você estava dizendo, a pessoa não deve ficar brigando com a cama, né? Fritando, como a gente costuma dizer, né? Não conseguiu dormir 1 hora, 2 horas, levanta, pega um livro, vai ler. Ou foi aí que falhou. É aí que eu queria que você retomasse desse ponto. Falhou de novo. Sinal não tá bom. Vamos torcer para melhorar. Senão eu saio e volto outra vez. Ou então o próprio doutor sai e volta. O doutor saiu. Eu vou retomar aqui os comentários para poder achar o doutor de novo, que agora a gente já sabe o caminho do doutor. Obrigada pelo selo comprado, Lúcia Tchaikovsky. Ah, só aparece para mim na hora que você compra, tá vendo? Na hora, depois, no final, eu não tenho isso. Antigamente ficava fixado aqui na página que eu estou falando com vocês, né? Daí eu via todo mundo. Agora eu tenho que dar sorte de ver que a pessoa comprou o selo, daí eu agradeço, entendeu? Opa, vamos esperar aqui o doutor. O doutor entrar de novo. Doutor Luciano, aqui está ele. Ah, meu Deus, de novo não. Entrar ao vivo, sim.
Ele voltou novamente. Eu não estou conseguindo que ele entre de novo, ó. Oh, meu Deus. Gente, tem uma moça me dizendo aqui que quando ela perde o sono, ela levanta e vai passar roupa. Olha que maravilha. Não, não, aí é demais. Eu não, se eu perder o sono, eu apelo para o livro. Então, a gente estava falando exatamente isso. Se você está fritando na cama de um lado para o outro, 1 hora, 2 horas, você deixa a cama, vai ler um livro, depois você volta, é isso? Exato. Nós precisamos realmente vincular a cama com o momento de prazer. Então, você está ali dormindo, você está com a mente muito ativa e não está conseguindo dormir, melhor dizendo, está fritando, não fique sofrendo na cama. Você deve sair, fazer uma leitura agradável e quando você começar a ter sono nessa leitura, volte para a cama. É um treinamento, não é simples assim, mas é um treinamento que você precisa criar bons hábitos para que você não perpetue esse sofrimento com relação a isso. E, claro, além disso, fazer as medidas de higiene do sono e também lançar mão de medicações, né? Então, só retomando, não sei se as pessoas pegaram isso que eu mencionei, nós temos medicações específicas que podem ser usadas para essa insônia inicial, e medicações específicas para a insônia de manutenção, essa que a pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. E um outro ponto muito importante, identificar o que nós chamamos de comorbidades. O que seria isso? Às vezes você tem condições clínicas muito comuns, como ansiedade e depressão, que justificam essa insônia. Muitas vezes a insônia de manutenção está muito associada com ansiedade e depressão. Então, abordar essa insônia adequadamente é fundamental. Eu trato essa ansiedade, trato essa depressão, eu posso ter benefício nessa insônia. Então, são essas recomendações que, no geral, nós fazemos nesse cenário para que a pessoa possa ter uma boa noite de sono. A melatonina ajuda? A melatonina, Nagli, é um hormônio natural, como você sabe muito bem, produzido numa glândulazinha no cérebro chamada glândula pineal, e ela é fundamental para regular o controle do claro e do escuro e também para sinalizar para o nosso organismo a importância desse ciclo circadiano e também certamente contribuindo para o nosso padrão de sono. A melatonina em si, o que falta para ela, né, e a indústria já produz a melatonina sintética aí, igual a melatonina natural há muitos e muitos anos, são estudos que comprovam realmente que ela pode ser usada, por exemplo, para insônia. Nós estamos falando muito de insônia, mas a melatonina, por exemplo, ela tem algumas indicações relevantes, né? Por exemplo, citando apenas um, em caso de jet lag, por exemplo, né, que as pessoas que fazem viagem, né, e estão com um fuso horário muito diferente do fuso horário tradicional, o uso da melatonina tomado no momento certo pode ajudar essa pessoa a sincronizar, a adaptar esse novo fuso horário, né? Mas para insônia em si, ainda faltam estudos bem desenhados que colocam a melatonina como um tratamento para insônia, né? O que nós temos são estudos pequenos, ainda que não comprovam o uso, e de tal sorte que as várias sociedades de sono acabam não recomendando a melatonina, em linhas gerais, para o tratamento da insônia. Quando a pessoa tem apneia do sono, ela deve dormir com aquele aparelho, CPAP. E se ela não consegue ser feliz com ele, porque também parece uma focinheira, né? Se aquela focinheira não for feliz na sua vida, você pode dormir de vez em quando nela? Ou não? Dorme toda noite ou não dorme noite nenhuma? Tem que ser radical? Perfeito. Não precisa ser radical e certamente nós estamos melhorando aí. Bom, o tratamento da apneia, né? Então a pessoa que está roncando muito sonolência pode ser um sintoma de apneia, ela precisa fazer o exame do sono, que pode ser um exame completo, a polissonografia, ou um exame simplificado, a poligrafia. Por que eu estou dizendo isso? Esse exame dá para a gente, não só se a pessoa tem ou não tem apneia, como a gravidade dessa apneia. E esse é um dos fatores que vai influenciar no tipo de tratamento que eu vou fazer. Se a pessoa tem uma apneia leve, é uma apneia moderada, uma apneia grave, dependendo daquela classificação que esse estudo do sono nos dá. É claro que nós vamos olhar a via aérea da pessoa, se ela tem alguma alteração, tem a amígdala muito grande, adenoide muito grande, está com o nariz com bastante desvio,
tem uma alteração na mandíbula muito importante, nós levamos, Leda, tudo em consideração na hora de definirmos o tipo de tratamento. Você colocou muito bem, o CPAP é um pressurizador de ar, né, que é um ar pressurizado, né, parece um aspirador de pó ao contrário, ele pressuriza o ar enquanto a pessoa está dormindo, ele impede o fechamento da garganta durante a noite, onde ocorre, portanto, as apneias. Esse é o principal tratamento no mundo dos casos de apneia, mas os casos principalmente mais importantes e mais sintomáticos. Então, a apneia moderada, a apneia grave, especialmente se sintomático, o CPAP realmente é o tratamento de escolha. Pois é, mas Falando... ele é para ser. O médico diz: dorme com ele toda noite o resto da vida. Aí você não consegue. Vale dormir Então, 3 noites por semana, 4, ou não, não vale? Perfeito. Eu ia exatamente tocar nesse assunto. A tecnologia melhorou muito para o CPAP. Hoje em dia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, com um segmento adequado, boa parte das pessoas consegue usar o aparelho. Você fala assim, mas por que você está falando isso? Eu tenho dados, nós publicamos um dado com colaboração com os Estados Unidos, com o México, com o Brasil. Nós temos dados de mais de 30 mil usuários de CPAP no Brasil e a maioria hoje com a telemonitorização, ou seja, à distância eu consigo checar como a pessoa está usando o aparelho através da transmissão de dados, né? Hoje tem uma tecnologia para isso. Boa parte das pessoas hoje consegue usar o tratamento de forma adequada. São dados de mais de 30 mil brasileiros e dados aí de milhões de americanos nessa compilação. Mas, de fato, nós temos um grupo de pacientes que, a despeito de todo o tratamento que você dá, o suporte, ele não se adapta. Tá? Então, algumas vezes você tem que optar por outros tratamentos. Uma delas é uma placa de avanço mandibular. A pessoa é uma placa feita por um dentista, obviamente é moldada dependendo da arcada, ela vai basicamente avançar a mandíbula, você só vai usar durante o sono. Essa placa de avanço mandibular, no geral, ela é melhor tolerada do que o CPAP e pode ser usada para os casos mais leves e quando o paciente não tolera. Nós temos hoje também a fonoaudiologia entrando cada vez mais nesse tratamento. Nós temos exercícios orofaríngeos, em que com o acompanhamento da fonoaudióloga nós podemos realmente com esses exercícios também tratar formas mais leves de apneia e do ronco. A cirurgia para apneia também pode ser indicada, mas em adultos é mais para caso específico. E um detalhe que está cada vez mais crescendo que a gente tem que começar a falar. Existe já um grande número de pesquisas, ainda não está pronto, claro, para uso no dia a dia, mas testando pílulas, sim, tratamento, medicamento por boca para tratar a apneia. Nós temos vários estudos em andamento em humano, milhões de investimento da indústria. Então, é uma perspectiva que a médio e longo prazo, se ela não for única, pode ser um coadjuvante a ajudar no tratamento. Vou responder sua pergunta que eu não esqueci. Você perguntou assim, mas não dá para tratar 3, 4 vezes por semana, dia sim, dia não? Não é o ideal. O ideal seria realmente você usar toda noite o tratamento. Por quê? Porque a apneia do sono vai acontecer toda vez que você estiver dormindo. Seja de dia, seja de noite, né? Só que se você me perguntar, mas se eu usar 3, 4 vezes por semana, é melhor que nada? Talvez sim. Mas ainda faltam estudos para saber se isso previne de forma tão eficaz as consequências dessa apneia do que usar todos os dias. Né? E quais são as consequências dessa apneia? Perfeito. São múltiplas consequências que passam desde a qualidade do sono ruim, a qualidade de vida ruim, com a sonolência, com a perda de desempenho, irritabilidade, dificuldade de concentração, memória, até questões cardiometabólicas, por exemplo, pode aumentar o risco de arritmias, aumentar o risco da pessoa desenvolver hipertensão, ou se ela já tem hipertensão, pode ajudar a descontrolar essa hipertensão, aumentar o risco de infarto, de AVC, pode levar à disfunção erétil, sim. Isso tem estudos mostrando que ter uma apneia, especialmente as formas mais graves, pode diminuir os níveis de testosterona e levar à disfunção erétil. Né? E muita pesquisa está sendo também descrita no impacto da apneia do sono, assim como os distúrbios do sono, na cognição e até mesmo na demência a longo prazo. Daí a importância de tratarmos. E por que isso acontece? Porque além do sono fragmentado, a oxigenação no corpo, por causa da apneia, por causa da parada da respiração, cai. É o que a gente chama tecnicamente de hipóxia, quando a oxigenação vai caindo toda noite que essa pessoa faz a apneia. E se for uma apneia mais grave, ela vai ter
baixa de oxigênio no cérebro, no coração, em todos os órgãos. E isso realmente é potencial deletério a longo prazo, como eu falei, para múltiplos aspectos cognitivos, comportamentais, cardiometabólicos, etc. E tem gente que fala, tem muita crença, né, sobre o sono. Tem gente que. E tem muitas diferenças individuais. Tipo, eu tenho amigas que tomam um café, um balde de café, assim, 11 horas da noite num restaurante, depois do jantar, e fica ótimo, dorme tranquilo. E tem gente que para de tomar café às 3 horas da tarde, porque se tomar um café às 4h30, não vai dormir naquela noite. Isso é pessoal e intransferível? É do organismo? É da genética de cada um? É isso? Perfeito. É outro ponto extremamente relevante. Assim como acontece em outras doenças, nós temos suscetibilidade, né? Nós temos pessoas que também assistem televisão e a televisão vira um grande sonífero para ela. O café, que é um estimulante clássico, para algumas pessoas a metabolização é mais rápida e traz pouca consequência. O que nós falamos em linhas gerais de recomendação, olha, diminua o café, não ingira álcool à noite, evite o estímulo visual. É claro que isso é uma orientação geral, que serve para boa parte das pessoas, mas nós sabemos que a resposta será variável. Existem pessoas que estão realmente, vamos usar essa palavra, um pouco imunes a isso, a essa repercussão, por exemplo, voltando a esse exemplo que você muito bem colocou, da cafeína, mas que nós devemos, em linha geral, fazer essa recomendação e entendemos a necessidade de cada um. Agora, as coisas não são estanques, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje essa pessoa pode falar isso, mas não quer dizer que daqui a 5, 10 anos ela tem essa mesma imunidade ao tomar esse café à noite e não sofrer qualquer consequência e dormir muito bem apesar desse consumo. Então, em linhas gerais, são recomendações que a gente segue, mas nós sabemos que essa resposta é individual e também pode ser respeitada, mas desde que a pessoa esteja, claro, no controle da situação. Na verdade, cada um tem que se observar, né? Observar o uso que você faz, se você pode tomar álcool à noite. Porque também tem gente que diz que tomando um drink à noite dorme mais fácil. O álcool Tem é um bebida também depressor. que dá mais sono. Tem gente que toma um chopp e já tem um sono horrível, né? Dá vontade de Exato. dormir danada. E tem gente que toma um barril e não tem nada. É tudo muito pessoal, né? Tudo muito. Eu conheço uma pessoa que trabalhou para mim durante muito tempo, que o marido tinha insônia e ela fazia para ele um chá de alface, folhas de alface. Ele tomava o chá de folha de alface e dormia feito uma pedra. Vai saber, né? É. Bom, aí tem algumas considerações a fazer. Sobre o chá de alface, a gente não pode também descartar o famoso efeito placebo. Eu não estou dizendo que o alface eventualmente vai ter que ser estudado para ver se tem alguma substância ali que possa ser indutora do sono. Mas tem muito efeito placebo também nesse cenário. A pessoa fica ali motivada por aquele, sugestionada por aquele tratamento e acredite, existe muito efeito placebo na medicina. Né? O que funciona, e se funciona para essa pessoa, uma maravilha, não há nada contra. Mas recomendar esse chá de alface para todo mundo, você vai ver que muita gente vai responder: não adiantou nada para mim. Né? Então, novamente, pode ter o efeito placebo nesse cenário. Falando um pouquinho do álcool, muito importante. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Ele pode, claro, diminuir a nossa tensão, diminuir o nosso grau de vigília, mas em linhas gerais existem vários estudos onde testaram o uso do álcool e monitorizaram aquela polissonografia, inclusive com as fases do sono. O que encontraram nesses estudos? De forma muito sistemática. O álcool promoveu um sono mais superficial e mais fragmentado. Outra coisa também, quem tem apneia ou quem está suscetível a ter apneia e não tem, o uso do álcool pode induzir a mais estreitamento, piora o ronco e pode induzir mais apneia. Eu tenho certeza que certamente você ouviu falar: puxa, hoje você roncou mais, hein? Ah, mas foi aquela bebida que eu tive à noite. Por quê? Porque o álcool acaba relaxando a musculatura. Então, em linhas gerais, o álcool, além de ser um depressor, ele pode fragmentar o sono, ele pode ser um sono mais superficial, apesar da pessoa dormir, e pode piorar a apneia em alguns casos. Por isso que, em linhas gerais, não há nenhuma recomendação médica de você estimular o uso do álcool, porque, na grande maioria das pessoas, ele vai fazer mais mal do que bem. Que bem. E a meditação? Eu vejo a meditação como uma estratégia não medicamentosa interessante.
para propiciar esse ambiente que vai favorecer o sono. A meditação tem sido colocada como um tratamento coadjuvante, mas não há assim, uma recomendação obrigatória disso. Na medicina, como você sabe muito bem, né, a gente lida muito com a medicina, medicina baseada em evidências, porque nós precisamos desses estudos bem desenhados para que a gente não faça o paciente perder seu tempo ou dinheiro com tratamentos que podem ou não funcionar. Eu advogo plenamente a meditação como uma estratégia coadjuvante, sim, especialmente naquela pessoa que está com ansiedade, que ela está passando por momentos de dificuldade financeira, familiar, etc., e são muitos, né? Se ela tem uma excelente adaptação e aceitação da meditação, pode servir, sim, Por que num não, né? cenário complementar à mudança de higiene. Agora, você imagina, eu faço uma meditação, mas depois eu fico conectado no celular, fico vendo um filme até tarde, estímulo visual, um conteúdo muitas vezes violento, e vou acreditar a meditação que ela vai resolver o meu problema. Então é o contexto. Eu gosto de trabalhar com esse contexto, e a meditação pode vir dentro desse contexto para a indução de um bom sono. Faz todo sentido. A pessoa quer ver um filme de luta e quer dormir em seguida, né? Ou então quer ficar, sei lá, fazendo um orçamento doméstico que nunca fecha, aí desliga, fecha o caderno do orçamento e vai dormir. Não vai dormir bem, né? A não ser que seja Esse ponto muito é muito rico. É verdade. Esse ponto também é muito importante. Eu queria também destacar, ressaltar uma outra medida que também funciona muito para a higiene do sono. Nós orientamos nossos pacientes a fazer uma agendinha de preocupações. Os problemas pessoais, financeiros, organizar o dia seguinte, amanhã aquela reunião XYZ, amanhã uma situação de extremo estresse. Você deve programar essa agenda bem antes do horário de dormir, ou deixe para quando acordar. Você levar para a cama, amanhã tem aquela reunião com o meu chefe, que vai ser uma reunião, amanhã tem uma conta X para pagar. Isso não é um cenário adequado. Você vai estar estimulando o área dos seus cérebros relacionado ao estresse, e isso pode perpetuar a sua dificuldade em dormir. Então, faça uma agendinha da sua programação horas antes para o dia seguinte, ou então, como muitas pessoas fazem, você chegou em casa, comece a desconectar e programe o seu dia seguinte assim que você acordar. Então, precisa de um pouco de disciplina. Mas com essas medidas simples, as inúmeras que eu falei com essa, e essa agenda de preocupações no horário correto, isso certamente pode ajudar bastante a melhorar o padrão de sono. A pessoa tem que ajudar o sono também, né? Exato. Não há fórmula mágica. Nós dizemos, se você quer um sossega-leão para poder ligar e desligar, primeiro que muitas das medicações que literalmente chumbam você, vamos usar um termo popular, são medicações que frequentemente têm efeitos colaterais que acompanham esse quadro. Não há fórmula mágica. Se a gente encarar isso de frente, tiver expectativas reais da necessidade de sono, e fazer esse tratamento não medicamentoso e com acompanhamento médico adequado, tomar uma medicação e ser acompanhado e ser avaliado, isso, sem dúvida nenhuma, vai evitar grandes problemas, além de trazer maior sucesso no tratamento. E fora, se você tiver a possibilidade, ter um colchão bacana, né? Uma cama confortável, um ambiente tranquilo no quarto, bonito, a luz baixa. Isso tudo ajuda também, né? Você a entrar no clima de dormir, né? Sem dúvida. Porque também se você deixa uma luz igual essa que eu trabalho, por exemplo, forte, ligada, né? Aquilo complica um pouco, né? Você sair daquela iluminação férica para o sono é complicado. Perfeito. Todos esses são sinalizadores que você vai dizer para o seu corpo que você está numa transição, que vai ajudar o seu corpo a dormir. E esse controle da luminosidade, o conforto de você escolher um travesseiro adequado, um colchão adequado para o seu peso, né, para a sua altura, etc., isso vai ser também importante. São bons coadjuvantes. Isso vai resolver meu problema sempre? Não. Mas certamente será, dentre as outras medidas, as medidas eficazes para uma boa noite de dormir, sem dúvida nenhuma. Essa semana, só para terminar, essa semana do sono, ela é feita, na verdade, para se falar mais desse assunto, é isso? Isso. Obrigado até pela oportunidade. Essa Semana do Sono tem um caráter muito grande para orientar a população, uma linguagem simples, abordando vários aspectos.
desde o sono na criança, passando pelo adulto, as pessoas da terceira idade. Estamos falando de apneia, nós estamos falando de insônia, nós estamos falando de bruxismo, né, quando aquela que range o dente durante a noite, falamos de sonambulismo, vários vídeos estão sendo feitos. Sonambulismo a gente não falou. O É sonambulismo verdade. é comum? Relativamente, é uma doença, é um distúrbio do sono mais raro do que, por exemplo, insônia, do que privação, mas não é uma situação tão rara assim, né? E piora Tem uma muito coisa com que eu fatores como sempre quis estresse. saber: a pessoa deve acordar o sonâmbulo? Essa é uma situação que deve ser evitada, porque você, claro, se você está numa iminência, se a pessoa ela sofreu uma lesão, é claro que você tem que evitar uma situação dessa. Por exemplo, ele está vivenciando esse sono, é um transtorno comportamental, onde ela vivencia esse sono e pode ter um trauma decorrente disso, você deve, obviamente, evitar isso. Claro que muitas vezes você pode acordar. Você evita o cenário para você não quebrar o sono que essa pessoa está desenvolvendo. Então ela precisa de tratamento adequado, precisa, obviamente, de muita orientação e preparo da família para saber lidar com esse processo enquanto o tratamento vai sendo feito nesse sentido. Mas certamente é uma situação menos comum e que em situações como pandemia, em situações como guerra, né, nós estamos vendo, isso tem evidências que pioram muito em situações de mais estresse, pessoas que têm sonambulismo pioram mais a crise, elas podem passar grandes períodos aí sem desenvolver o sonambulismo e quando tem esses episódios isso aumenta muito. Então o tratamento de estresse, tratamento de ansiedade também ajuda nesse cenário coadjuvante aí ao sonambulismo. Nós temos, Leda, mais de dezenas de distúrbios do sono, né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é isso, que nós vamos abordar na Semana do Sono, cada um deles, trocando experiência, tirando dúvidas na interação. Nós temos lives, nós temos as gotas do sono que são rápidas, dicas para você ter uma melhor noite de sono, e nós temos inúmeros vídeos aí de interação que vocês vão ter. A programação está no site, né, www.semanadossono.com.br. Acompanhe, nós vamos ter lives daqui a pouco também para discutir. Vamos ter agora às 20 horas sono na terceira idade com grandes especialistas na área. Bom, para terminar, então, sono na terceira idade, é verdade que velho dorme menos? Tem uma necessidade média Menos de tempo, sono pelo menor. menos? Tem uma necessidade média de sono menor, mas muitas vezes também acompanhada de uma fragmentação grande, né? Seja por problemas de saúde relacionados, a pessoa tende Porque a ir levanta mais mil ao... vezes para fazer pipi, é isso? Exato. Então você tem condições clínicas, uso de Tanto o medicações que homem pode... como a mulher? Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. É claro que você sempre procura por doenças que podem explicar esse aumento da necessidade de diurese à noite, né? A pessoa, por exemplo, um homem tem um problema na próstata. Ou toma remédios, por exemplo, que ajudam a aumentar a urinar à noite, né? A pessoa tem uma situação, por exemplo, coração grande, dilatado, insuficiência cardíaca, eu posso ter mais chance de ter necessidade de urinar à noite. Então, a própria continência, que é na terceira idade, ela é diminuída, ou seja, a capacidade da bexiga reter e não estimular aí o cérebro a acordar à noite. Esses são um dos vários exemplos pelos quais você tem maior problema de distúrbios do sono na terceira idade. Sem falar, claro, na clara correlação de ansiedade e depressão nesse cenário que nós precisamos corretamente abordar também. Então, de novo, né? Nunca é uma coisa estanque. Nós estamos sempre abordando integralmente o paciente, entendendo aqueles fatores desencadeantes da insônia, o tipo de insônia, e essa abordagem correta vai ser fundamental para o sucesso do tratamento. O pior erro que tem é eu chegar e dar um remédio, medicalizar, sem abordar as outras coisas, a tendência de dar errado é grande. Eu volto a falar de CPAP. No caso da apneia, também se eu colocar uma máscara no paciente, usa aí, e não acompanhar, vai dar errado. Então, o acompanhamento é fundamental em todos os aspectos. E aqui, falei o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Acompanhamento, abordagem integral do sono é fundamental. Tá bom, muito obrigada. Luciano, desculpe a dificuldade aí da conexão. É um grande prazer estar aqui com você. Mas foi ótimo. Muito obrigada e boa Semana do Sono aí. Muito obrigado. Literalmente uma boa noite a todos. Tá bom. Obrigada e boa noite. Boa noite. Conversei aqui sobre o sono com o Dr. Luciano Drager, que é presidente cardiologista e presidente da Associação Brasileira do Sono. E agora vou me despedir de vocês. Uma boa noite a todos, como disse o doutor Luciano, que a gente durma bem
Não é? Eu vou demorar a dormir, porque eu vou fazer o Clube da Notícia ainda, às 8h30, no meu canal do YouTube, que eu convido você a participar do Clube da Notícia. Venha ser membro do Clube da Notícia, custa baratinho, toda noite a gente se encontra, toda noite a gente discute sobre as notícias do dia, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, a gente virou uma família que gosta de notícia. Vem experimentar, você vai gostar. Valeu? Até mais. Ah, sim. Eu tinha uma live com uma delegada para falar de pedofilia, mas por uma questão burocrática, a gente teve que adiar essa live das 9 da noite. Seria às 9 da noite de hoje. Doutora Paula. Faltaram algumas assinaturas, como ela é delegada da Polícia Federal, há uma burocracia da Polícia Federal que a gente acho que não sabia muito bem e cumpriu a metade da burocracia, não cumpriu a burocracia inteira. Então, a gente vai esperar uns dias para todo mundo assinar todas as autorizações e daí a gente faz a live, ok? Não aconteceu nada demais, não perdemos a live para sempre, nada disso. Valeu? Boa noite, até mais.